Então, o maior erro que a gente vê é as pessoas elas pensaram no empreendimento de forma isolada, como se não precisasse de recurso para fazer ele, e depois que ela já tem o empreendimento concebido, que aí ela vai pensar de onde que vai atrás do recurso. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um programa onde entrevisto pessoas comuns que constroem imóveis para vender, que estão ingressando na incorporação imobiliária. E o nosso convidado de hoje é o Caio Lobo, que ele é conhecido no Instagram como @oincorporador, um engenheiro civil formado pela UFSC, aqui em Santa Catarina, que está construindo no estado de Goiás, está construindo principalmente aí condomínios de casas e vai nos contar hoje como viabilizar financiamentos para empreendimentos multifamiliares e assim construir imóveis para vender, uma alavancagem, uma escala maior do que se você somente fizesse com os seus recursos próprios. Então, aproveite esse episódio de hoje que com certeza você vai tirar muitos insights sobre como você pode exponencializar os seus resultados e os seus empreendimentos, captando recursos com o banco para você construir para vender. Bom proveito! Lá na comunidade a gente fala principalmente hoje sobre construir casas para vender, que é o que eu faço, né? Então eu ensino basicamente o que eu estou fazendo aqui, aplicando dia a dia, né? Mas muita gente que está na comunidade também constrói empreendimentos multifamiliares ou chegou na comunidade porque quer entender como que eu faço a captação de recursos com investidores, mas não sabe a grande oportunidade que está perdendo ao captar recursos com banco, né? Que é, de certa forma, um investidor, só que um investidor mais barato. Então, quando você já está num outro patamar, talvez o investidor seja, até nós vamos conversar com isso, estou só introduzindo aqui, mas talvez o investidor ele seja assim, ó, cara, está começando do zero, não tem capital, não tem histórico, o banco nem te conhece, não conhece teu CPF, nem teu CNPJ. Se você quer começar e você tem aprender a receita do bolo, você consegue captar recursos com investidores e estruturar teu negócio para começar do zero. Agora, se você quer escalar empreendimentos e ter uma maior performance, uma maior rentabilidade, a alternativa do banco, depois que você já está maduro, depois que você já está estruturado, é extremamente interessante, que é o que o Caio faz também nos empreendimentos dele, e ele vai falar aqui para nós hoje sobre isso. Espero que a gente possa agregar para o pessoal que está assistindo aqui, e também para mim, que eu tenho curiosidade sobre essa área, não é uma área que eu domino, não conheço a fundo, nunca estudei e nunca pratiquei também. Vai gostar. Vou aprender bastante, eu acho que vou sair daqui pipocando assim como os outros aí, com vontade de começar a captar recursos. Então, Caio, por gentileza, se apresente, fala aí, fique à vontade para fazer a sua introdução aí, depois nós damos continuidade. Beleza, acho que como o objetivo de todo mundo que está aqui é focar muito no conteúdo, eu vou falar bem rapidinho de mim, por que eu estou falando isso aqui. Eu sou formado aí em Floripa, na UFSC. Eu fiz engenharia civil aí, eu moro hoje em Goiás, eu tenho uma incorporadora aqui e eu já estou há mais ou menos quase 9 anos, quase 10 anos fazendo isso. Eu comecei fazendo casas também, comecei fazendo os tipos de obra e, na verdade, não foi nenhuma oportunidade que eu fui atrás. Apareceu na época, eu aceitei o desafio e fui tomando pancada até que hoje eu considero que eu sei bastante sobre o tema, porque eu nunca tive um apadrinhamento, eu nunca tive digamos assim, um suporte muito grande. Eu tive que aprender muito na base de ir atrás, de correr, benchmarking, de estudar, de correr. Então, depois de 9 anos, a gente vai vendo que a gente sabe muito mais do que lá atrás. E o que eu acho bacana, até eu estou dentro da comunidade Domus, eu gosto lá do conteúdo, eu já acompanho o Léo tem um tempo, porque eu gosto muito mais de me relacionar e de procurar benchmarks com pares que estão mais próximos de mim. A gente que é da parte de incorporação, a gente usa muito o exemplo do Eli Horn, da Cirela, do Rubens Menin, da MRV, e muita gente fala, vou me inspirar nele. Aí eu fico pensando, cara, o cara começou na década de 70, ou de 60 e poucos diferente. Lá. Era outra vida. Aí outra você começa realidade. A ler sobre o Eli Horn lá, ele não sabia nem o que era uma conta, nem o que era nada, o negócio foi indo, só que era outro tempo. Lá, não, eu vou fazer o que o cara fez e vai dar certo. Não vai, cara, é muito tempo atrás. Então, quando a gente olha em pessoas que estão um pouco na frente, igual eu falo, para quem está começando agora, eu estou um pouco na frente, às vezes 3, 4 anos,
dependendo da velocidade que a pessoa for. Mas é mais próximo à minha realidade de muita gente. Então, até por isso eu resolvi também estar mais na internet, estar disponibilizando mais conteúdo. Muito bom. Porque, cara, eu tomei muito na fuça para descobrir esse conteúdo, para conseguir ir atrás. Sim, sim. Então, meio que dando uma introdução, por que eu estou aqui? Então, não é que eu seja o incorporador multimilionário que está lá em cima, mas eu já estou desenvolvendo muita incorporação nesses últimos anos. Eu tenho uma proximidade melhor de quem está começando e de quem fez poucas incorporações. Então, eu acho que o papo é mais próximo, é mais alcançável, digamos assim. Exatamente, senão acaba existindo tem uma palavra específica para isso, né, que seria tipo um abismo entre quem a gente se inspira e quem de fato está querendo galgar, né? Começa a gente se espelhar numa pessoa que está muito lá na frente e fala, cara, não vou conseguir chegar lá. Agora, quando tem você, tem alguém assim que tá talvez 1 degrau, 2 degraus a mais ali, é mais fácil, né? Ter essa... Mais fácil, porque você consegue ver. Isso eu consigo fazer. Exatamente. Agora, assim, eu consigo abrir capital na bolsa e fazer, sei lá, 2 bilhões em um dia? Não consegue. Exato. Mas, às vezes, captar com investidor, às vezes, captar com banco, eu consigo. Então, quando a gente trabalha com uma escala mais próxima, eu acho mais legal. Então, até puxando, para já entrar mais no que eu vim para falar, que foi do financiamento para obras multifamiliares, o Léo trouxe uma parte que sobre os bancos, né? O que eu falo muito? Para a gente entender o que é o banco. Quando a gente traz investidor, eu também trabalho com investidores, e via SCP, SPE, eu até vi essa aula já da comunidade, muito boa, eu também trabalho com investidores tem alguns anos, e a primeira coisa que a gente tem que entender, investidor é equity. Você está abrindo mão de uma parte da rentabilidade para uma pessoa aportar, seja financeiramente ou com trabalho também, mas basicamente você está abrindo mão da sociedade, abrindo mão de parte da sua do seu equity, né? do que você tem ali. Você tem uma coisa investida, você está abrindo mão para distribuir esse lucro. É lógico que a pessoa corre risco também, mas o que eu falo, o equity, na extrema maioria dos casos, ele é mais caro do que a dívida. Aí a gente já vai para o outro caso. Banco não é sócio. Banco, ele é credor, ele faz uma estruturação de dívida. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando eu vou atrás de sócios, eu estou procurando equity, estou procurando gente que vai ter não necessariamente responsabilidade de trabalho, mas pessoas que vão correr o risco e, por esse risco, elas cobram. Por isso que não adianta eu chegar numa pessoa e falar, vamos ali investir comigo, eu acho que você vai ganhar ali mais ou menos uns 3% ao ano. A pessoa vai olhar, mas peraí, 3% ao ano? Por que eu faria isso? Eu estou correndo risco, eu estou entrando lá, se der tudo certo, eu vou ganhar 3% ao ano. Então, naturalmente, o equity ele é mais caro que a dívida. Aí você fala, mas a dívida tem mais riscos, porque eu estou assumindo se meu negócio dá certo ou não, eu tenho que pagar. Realmente, a dívida ela é muito mais barata, mas digamos assim, o sucesso ou o fracasso do negócio ele é todo seu. Então, se meu negócio foi melhor do que o esperado, o ganho extra ele é todo meu. Se meu negócio deu prejuízo, o banco não quer saber, ele vai cobrar da mesma forma. Então, quando a gente começa a pensar em estruturação financeira, quando a gente fala, a gente começa a entender, primeira coisa, entender que tem esses dois caminhos. Um exclui o outro? Não. Então, quando a gente trabalha com banco, a gente trabalha em vários empreendimentos nossos com estruturação mista de estruturação financeira. A gente tem, ao mesmo tempo, equity e a gente tem, ao mesmo tempo, a dívida, né? Aí você fala, mas por que você trabalha com os dois se o banco é muito mais barato? Eu estou falando que banco é muito mais barato, vamos falar de número. O último empreendimento que eu assinei contrato, eu estou para assinar um agora, mas ainda não saiu. Mas o último que eu assinei, que a gente assinou no final de janeiro, começo de fevereiro, o banco me cobrou 137% do CDI. Ele basicamente me ofereceu a financiar 80% da minha obra e eles vão me cobrar por aquele valor que ele vai me emprestar 137% do CDI. Com o valor atual da taxa Selic, isso equivale aí a menos de 4% ao ano. Então eu vou falar assim, alguém vai entrar numa sociedade com você para ganhar menos de 4% ao ano? Primeira coisa, não vai.
Porque mas aí você fala, mas aí você está assumindo o risco do banco e tudo, tem tudo isso que vocês estão falando, eu concordo 100%. É uma alavancagem um pouco mais arriscada. Mas a alavancagem, quando a gente entende... Exatamente. Tem muita gente que fala isso, quanto mais você entende, menor o risco. Então, o que é a primeira coisa que eu falo assim, eu quero pegar, fazer financiamento com o banco. Como é que eu faço para mitigar meu risco, para diminuir esse risco? Aprenda mais. Quanto mais você sabe, mais a sua operação vai ser estruturada da forma correta e aquele risco ele vai diminuindo. Então, o que eu quero dizer? Quanto mais você sabe, você tem acesso a capital mais barato e você consegue diminuir o risco. Então, quando a gente fala de equity, é isso. Aí eu vou falar, o último que a gente assinou, o contrato pegou, foi 137% do CDI. Eles dão umas opções lá, que foi, eu acho que 7% mais TR, eles deram opção lá também vinculada à poupança, mas fazendo uma projeção ali, porque é um empreendimento de 2 anos, a que a gente viu mais vantagem foi essa atrelada ao CDI, que era 137%. Então, começamos a falar do negócio. O que eu estou falando, então? Primeiro, que existe o banco e ele tem um recurso mais barato. Ponto. Qual que é o próximo passo? Entender como eu tenho acesso a esse recurso. Aí, o que eu falei? Nos bancos, a gente tem uma estruturação, para a maioria das linhas e bancos, eles não financiam 100% da obra. O Santander, Bradesco, Itaú, a Caixa, se for no plano empresário, que é o PEC, na maioria das linhas de crédito, o banco financia 80%. O que ele quer dizer? Falou, você tem que fazer uma obra. Eu te dou 80%, os 20% é o mínimo que você tem que arrumar. Isso a gente vê muita similaridade com a própria pessoa quando ela vai financiar o imóvel. Ela tem uma entrada. A pessoa chega e o banco fala assim, eu quero comprar um imóvel que vale 500 mil, banco, eu não vou te emprestar tudo, mas eu vou te emprestar 80%, em algumas situações diferentes. Então, a mesma forma funciona no financiamento, até por uma estruturação de risco deles, na maioria das linhas de financiamento, eles financiam no máximo 80%. Aí você fala, tá, mas se eu vou fazer um empreendimento de 10 milhões, ou 15 milhões, ou 20 milhões, não sei, eu tenho que ter, então, 20%. Então, isso vai ser o quê? 2, 3 milhões. Então, eu tenho que ter 2 ou 3 milhões para fazer uma incorporação imobiliária, aí a gente vai para o segundo passo. Aí passa o chapéu. Quem já está aí na comunidade Domus já viu aí como funciona a SPS, SCP, ou outras modalidades de estruturação. Então, eu tenho que ter o dinheiro todo? Não. Eu posso fazer essa parte via equity. O banco ele está emprestando. Ele está emprestando dinheiro para aquele empreendimento específico. Como eu vou custear os outros 80%, ele me permite que eu faça via equity. Ele não permite que eu faça outra estruturação de dívida. Por quê? Se você não conseguir entregar o que você está prometendo, o terreno tem garantia, tem alienação fiduciária do sócio, tem algumas garantias que o banco exige. Então, por isso, não tem como você pegar em 2 bancos. Você vai falar assim, eu tenho que pegar 80% e só pode ser em um banco. Ponto. Então, os outros 20%, aí a gente vai para a modalidade de investidor mesmo. Igual eu estou falando, hoje eu toco ali em torno de 3, 4 projetos, a gente consegue tocar aqui na empresa e eu não tenho todo o dinheiro. Essa parte de até o banco entrar, a gente chama de exposição inicial de caixa. Então, basicamente, eu vou desenvolver um empreendimento, quanto que eu tenho que ter até o banco entrar? Porque depois que o banco entrou, ele vai custear o resto da obra. Eu conseguir aprovar, conseguir fazer tudo, ele vai me emprestar o resto da obra. Esses 20% é inicial, então. Porque, por exemplo, a Caixa, para a pessoa física, ela libera 80% do valor do empreendimento. Mas não quer dizer que você tenha que ter os 20% inicialmente. Você pode distribuir esse valor ao longo do tempo. No caso aí para PJ, você tem que startar o negócio com 20% e a partir dali ele financia? Não, isso é mais flexível. No PJ a gente tem módulos diferentes, porque na pessoa física, na aquisição de terreno e construção, você tem 2 garantias só. Ou eu tenho obra, ou digamos assim, você tem menos opções. No empreendimento imobiliário, a composição de risco ela é um pouco mais robusta. Então, por que eu estou falando? É difícil você falar de todas as linhas de financiamento ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou falar do plano empresário, do PEC, dentro da Caixa. Lá eles me exigem 15% mínimo de obra
e 30% de comercialização do empreendimento. Ou seja, se eu estou fazendo um empreendimento com 100 unidades, eles querem que eu tenha vendido 30%. Isso para o PEC, plano empresário. Então, você vai falar, mas então, peraí, o 20% então já virou 15%. Já. E tem outras formas também de eu ir ajudando. Aí, por que eu falo que é um pouco complicado eu falar de todas as modalidades ao mesmo tempo? Porque se eu falo essa regra aqui, todo mundo vai falar, então qualquer empreendimento, qualquer negócio é a mesma coisa? Aí eu já vou falar, não. Para empresas menores, eu até tive muita sorte quando eu fui fazer meu primeiro empreendimento. Eu comecei no empreendimento, que apareceu uma oportunidade, e eu fui no banco que eu tinha conta jurídica para perguntar sobre linhas de financiamento. Na verdade, na época, eu fui perguntar sobre capital de giro, esse tipo de coisa, até por desconhecer. A gente tem um problema muito grande quando a gente desconhece, a gente faz a pergunta errada. Então, por exemplo, muita gente vai no banco e faz a pergunta errada. Por quê? É interessante, às vezes você chega lá para conversar com um gerente que não sabe nada de empreendimento PJ. Você vai falar, eu estou precisando pegar um recurso da minha empresa. Ele só chega assim, não, tem um crédito aqui de capital de giro, 10% ao mês, mas assim, é uma maravilha. Então, assim, como a gente fez a pergunta errada, o cara respondeu a pergunta do jeito que ele quis. Então, o que é mais importante? A gente conhecer as linhas de crédito antes para pleitear a mais adequada ao nosso empreendimento. Para quem está começando, para quem tem incorporadoras menores, para quem, mas eu não tenho tanta robustez financeira, eu fiz poucos empreendimentos, tudo, eu indico muito uma linha que eu gosto de trabalhar muito com ela, apesar das grandes construtoras não gostarem tanto, com exceção da MRV, eu gosto de trabalhar muito com a modalidade que chama apoio à produção na caixa. Essa modalidade, diferente do PEC, do plano empresário dos outros bancos, ela me financia até 100% da obra. Mas aí você vai falar, não, então é só eu chegar lá, pedir o dinheiro e vamos embora? Também não. Então vamos falar agora de algumas coisas específicas disso. Eles me pedem nessa modalidade 15% na verdade 20% de repasse para o banco. Eles me pedem, o que eu quero dizer repasse para o banco? É uma comercialização qualificada. Além do cliente ter comprado, ter assinado o PCV comigo, promessa de compra e venda, ele tem que ir no banco e assinar o financiamento dele. Essa modalidade, ela me permite repassar o cliente na planta. Então, o que eu estou falando? O banco, ele me pede 20%, me pede mais um percentual de obra e me pede mais uma quantidade lá de aporte. Ele me fala assim, você tem que ter obrigatoriamente isso? Ele me fala, não. Você tem que ter uma comprovação aqui, seu empreendimento é, 10 milhões, você tem que ter uma comprovação, juntando esses 3 fatores, de que você tem 4 milhões ali. Eu vou te emprestar os outros 6. Quando a gente vai falando assim, é porque a gente trabalha tanto com isso que pode ficar até um pouco confuso para o pessoal. Mas o que eu quero dizer? Eu não tenho que ter um percentual mínimo de obra, eu não tenho que ter um percentual mínimo de venda e eu não tenho que ter aporte. Eu tenho que ter somado tudo um mínimo para tocar aquilo. O que eu estou falando isso? No apoio à produção, principalmente quando a gente trabalha com faixas de preço mais razoável, não alto padrão, ali no começo do SBPE ou até o Casa Verde Amarela, a gente tem uma liquidez muito grande de imóveis. Então, por exemplo, se eu consigo lançar um imóvel e vender 50%, 70% na planta, sem o banco entrar ainda, eu já tenho isso para barganhar. Falou, eu evolui 0% da minha obra, mas eu tenho 50% de venda. Aí eles fazem um documento que chama matriz de conjugação e vê se passa. Falou, não, realmente, como você vendeu muito, já é um empreendimento seguro. Esse empreendimento me passa tranquilidade, eu não vou te exigir percentual de obra. Com as vendas a gente consegue resolver. É a mesma coisa dos outros jeitos. Fala, não, eu já fiz 40%, só que eu ainda não comecei a vender. Tem muita gente que está lá no meio da obra e descobre que não tem um recurso para terminar a obra, né? Eu sou totalmente contra isso, mas eu sei o que acontece. A pessoa começa e de repente ela descobre, não, eu estou em 40% da obra, mas eu queria pegar financiamento. Aí já vale mais a pena você virar, eu ainda não abri para venda, mas eu já tenho 40% da obra evoluída. Eles financiam o resto da minha obra, eu já vou abrir para venda, tudo, banco, tudo bem. Aí, nesse caso, eles pedem um estudo de mercado para mostrar que aquele produto ele é coerente com o mercado e tudo mais, mas tem formas. Aí vamos voltar num conceito mais geral aqui. O que eu estou falando? Não existe uma única linha de pensamento.
quando a gente trabalha no aquisição de terreno pessoa física, a gente vai muito na mesma linha de pensamento. Quanto que a pessoa tem que ter de entrada, quanto que eu vou gastar com a obra, é uma linha muito mais, digamos assim, tem menos variáveis. Geralmente parece que todo mundo faz a mesma conta, né? A casa pode ser maior ou menor, mas a conta é mais ou menos a mesma. Quando a gente fala de empreendimentos, de multifamiliar, a gente tem que entender que a nossa estrutura financeira, ela varia de acordo com o empreendimento. Se eu tenho um empreendimento com VGV muito alto e pouca liquidez, às vezes é melhor eu fazer determinada estruturação financeira. Se eu tenho um empreendimento que a minha margem é muito curta, mas eu tenho uma liquidez altíssima, às vezes vale a pena fazer em outro tipo, aí eu já indico muito o apoio à produção. Tem lugares que eles chamam de crédito associativo também. Então, o que eu estou falando isso? Igual você vai falar assim, mas qual que vai ser a arquitetura, qual que vai ser tudo? A gente tem que botar a estruturação financeira nesse começo. A gente não decide o produto e depois decide a estruturação financeira. A estruturação financeira, ela faz parte da concepção do empreendimento. Então, como eu vou vender esse empreendimento, ele influencia no como eu vou fazer o funding desse empreendimento. Então, o maior erro que a gente vê é as pessoas, elas pensaram no empreendimento de forma isolada, como se não precisasse de recursos para fazer ele, e depois que ela já tem o empreendimento concebido, que aí ela vai pensar de onde que vai atrás do recurso. Então, muita gente que fala, nossa, eu estou com um projeto bacana aprovado lá na prefeitura para fazer um prédinho aqui com 30 apartamentos e tal, mas já está tudo feito. Agora, como é que eu acho o recurso? Isso, eu acho que você pulou etapas. Quando você vai desenvolver aquele empreendimento, você já tem que conhecer as fontes de recursos para saber o que vale a pena. Sim. Aí por isso que eu falo, mas a estruturação financeira é importante por quê nesse cenário? Aí eu gosto de falar muito sobre o ROIC, né, que chama, que é o Return on Investment Capital. Quando eu faço uma conta de uma incorporação imobiliária, por exemplo, as casas que o Léo constrói, ele tem uma margem muito maior, por unidade, por tudo. Então, você acaba trabalhando com uma margem boa. Então, você consegue aproximar o valor da margem com o valor de tudo ali. Quando a gente trabalha em escala, a gente olha muito mais o retorno sobre o que eu investi do que a margem do empreendimento. E isso faz parte também da estruturação financeira. É o que eu falo para muita gente. Às vezes, gente que tem dinheiro me pergunta, fala, mas eu tenho dinheiro para fazer a obra, vale a pena eu pegar capital? Aí eu pergunto, seu capital vale mais do que 4% ao ano? Ou 5%, ou 8%? No pior dos cenários, o mais caro que eu já peguei em banco foi 8% ao ano. Seu capital, e na época que Selic estava 15%, 16%. Né? Então você vai falar assim, seu capital vale mais do que o do banco? Aí ele vai falar, sim, vale, então peraí, por que você não usa do banco não como um pedido de socorro? Isso é outra coisa que eu falo muito. Banco não é pedido de socorro. Você não vai para o banco e fala, tô apertado, tô quebrado, me empresta um dinheiro, o banco vai te sacanear. Ou vai te emprestar assim, para terminar de te afundar, porque vai te emprestar pegando tudo que é seu de garantia e ainda botando uma taxa de cartão de crédito. Então, o momento que a gente tem que ir para o banco é realmente falar assim, o meu negócio é muito bom. Você quer entrar como credor? Se você não quiser, eu vou no outro banco e pega. Aí é a hora que o cara vai falar, eu quero te emprestar um juros barato. Ele fala, mas é porque o banco é bonzinho? Por que ele está emprestando dinheiro a juros barato? A maioria do dinheiro da poupança, do SBPL, tem que ser usado para o mercado imobiliário, para emprestar tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Então, esse dinheiro que o banco empresta, ele não é do banco. Esse dinheiro ele é da poupança que o banco simplesmente faz um spread ali e te empresta. Então, não é uma questão do banco ser bonzinho. Basicamente, ele está ganhando um spread ali de um dinheiro que, na verdade, é de quem está deixando ali na cadeia de poupança. E quando a gente fala no empreendimento, igual eu estava falando ali, para a gente não olhar tanto margem, eu falo muito para a gente olhar o retorno sobre o que a gente investiu. Então, por exemplo, vamos falar ali um negócio simples, vou fazer um empreendimento e ele custa... O custo de obra desse empreendimento vai ser 1 milhão, para arredondar. Eu vou fazer 1 milhão, vou vender e vou ganhar 1.300.000. Então, basicamente, ali eu estou tendo 30% sobre o que eu investi. Agora, vamos supor que, em vez de eu fazer com recurso próprio, eu uso 20% do meu dinheiro, eu uso 200 mil, os outros 800 mil eu pego no banco e
eu tenho que pagar juros para o banco. Então, em vez de eu gastar, de sobrar 300, vamos supor que fica 100 mil de juros. Então, ali vai para uma margem de 200 mil. Então, eu estou diminuindo a minha margem. Mas, quando a gente para analisar os múltiplos, eu investi, na verdade, 200 mil e eu estou pegando 200 mil. O que isso quer dizer? Em vez de eu estar ganhando 30% no empreendimento, eu estou ganhando 100% sobre o que eu apliquei. Então, por que eu gosto tanto, por que eu acho vantajoso a questão de trabalhar alavancado com estruturação de dívida? Porque, por exemplo, se eu estivesse falando com um sócio, alguma coisa, para muitas unidades, que você teria que trabalhar com muito mais investidores, você acaba que divide isso muito e o excesso de trabalho a mais não vale a pena. Porque, peraí, eu estou trabalhando muito a mais, estou correndo muito mais risco para dividir isso tudo. Então, às vezes, fica uma estrutura que fica muito pesada. Fazer um empreendimento só com investidores é uma estruturação muito pesada. É uma estruturação que você promete muita coisa para o trem virar e é difícil, muitas vezes, fazer aqui. Por exemplo, fazer um prédio ali que o VGV vai ser 100 milhões, eu vou ter ali, sei lá, 70 milhões de custo. Pensa, eu vou pegar 70 milhões com o investidor e esses caras vão ficar tudo no meu pé, né? Para multifamiliares, a captação de recursos de investidores, por exemplo, ela não é o valor total do empreendimento, ela vai ser a exposição de caixa. Então, a gente faz um fluxo de caixa, né, conforme uma velocidade de venda das unidades, e aí vai ter a exposição máxima de caixa. Num pior cenário, no cenário esperado, no cenário ideal. Vamos buscar pelo ideal e também com uma válvula de escape se precisar captar mais recursos. Eu faço isso até para casa, dá para fazer para empreendimentos multifamiliares. Então, você vai captar o recurso, geralmente para empreendimentos multifamiliares. Até ano passado eu fazia, toda semana eu fazia um estudo de viabilidade em multifamiliares aqui para a região de Balneário e Itajaí. E a média do mercado de velocidade de venda, a forma de pagamento das unidades, geralmente precisava aí de 30% a 35% de capital, seja do banco ou de investidores, mas capital externo à venda para virar um empreendimento. Então, para a estruturação com investidores, não é feita a captação do valor total do empreendimento, mas sim da exposição máxima de caixa. Né? É para a exposição de caixa. Aí a gente entra nisso que a gente falou dos degraus. Hoje, uma empresa, por exemplo, igual a Cyrela, ela faz isso que você está falando, 30%, 35%, é de capital da empresa, só que esse capital ela abre a bolsa, né? Ela pega isso no mercado de capitais, em ações. O resto ela pega no banco igual todo mundo. Só que quando a gente trabalha com empreendimentos menores, a gente consegue uma exposição de caixa menor, se a estruturação for bem feita. Sim. Ou seja, o que eu estou falando? Provavelmente esses 30%, 35% são empreendimentos um pouco maiores, de VGVs maiores e tudo mais. Quando a gente está trabalhando aqui com VGV até 10, 15 milhões, muito raramente a gente passa de 20%. E tem casos, igual eu falei, se é um produto extremamente líquido, que tem uma liquidez muito boa, muito rápida, eu consigo fazer até com menos que isso. Quando eu trabalhava agora, eu estou menos exposto em popular, em Minha Casa Minha Vida e tudo mais, até pelo momento do mercado que está ruim para esse segmento. Mas eu cheguei a trabalhar num popular fazendo exposição de caixa de 5%. 5%. Que era basicamente eu botava para venda, eu nem em casa decorada fazia. O negócio vendia, já estava vendido. Eu falei, não, chegava lá no banco, o banco assim, você vai pagar só aí um mínimo ali, mas como eu sei que o negócio vai vender e o banco tem épocas que ele quer que o negócio acelera mais, tinha essa prerrogativa. No normativo deles, eles têm a prerrogativa no apoio à produção especificamente de financiar até 100% da obra. O resto que tem, ele vai, digamos assim, diminuindo isso de acordo com o risco do negócio. Então, quando você oferece um negócio que ele tem baixíssimo risco e alta liquidez, provavelmente você vai ter que ter uma exposição menor ainda. Mas é lógico que para a gente ter uma liquidez rápida, a gente abre mão de margem. A gente foca muito no múltiplo de capital, na rapidez e abre mão de margem. Porque se você tem ali 200 apartamentos para vender e você quer vender ele rápido, você não vai poder vender a preço de mercado. Você vai ter que ter um deságio ali que seja vantajoso para todo mundo comprar no lançamento ou no pré-lançamento. Mas eu acho que é muito nesse sentido. A primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, que eu fiz isso alguns anos atrás, eu acho que muita gente tem, é tirar essa crença, tirar esse estigma de que banco só financia para gente rica, de que banco só financia para
sei lá, para grandes empresários, para grandes incorporadores, tirar um pouco disso. Falar, mas não tem vantagem para os grandes incorporadores? Tem. Inclusive, eu já tive algumas discussões lá dentro de banco, porque por que você faz isso para MRV e eu não posso? Porque ele é MRV e você não é. Então, tipo assim, o normativo é o mesmo para mim e para MRV, mas as condições de execução do normativo são diferentes. Eu peço, vou lá, não vou deixar, mas eu sei que não vai ser o mesmo trato, né? Enquanto eu não tiver o faturamento dessas grandes empresas, eu não consigo ter o mesmo trato, mas não quer dizer que eu não tenha acesso às mesmas linhas. Sim. Então, um passo muito grande ali para esse tipo, igual falou, até 2 anos atrás, a gente não ouvia falar de aquisição de terreno e construção pessoa física. Ah, mas é que não existia. Existia, já tinha modalidade, já tinha muita coisa parecida, só que não tinha informação. O banco também não queria emprestar muito esse tipo de modalidade. O banco estava com pouco crédito, estava com aquilo. Então, a fomentação do crédito com a melhoria de informação, isso traz, digamos assim, fica mais falado. Então, por exemplo, muita gente que está vendo a gente aqui provavelmente conhece a aquisição de terreno e construção porque está vendo muita informação sobre isso, mas não conhece PEC, plano empresário, apoio à produção, porque ainda tem menos informação disso. Deixa eu falar, Caio. Hoje, meio-dia, não foi nem outro dia, hoje, meio-dia, eu fui falar com a gerente da Caixa, pessoa física, porque eu sempre trabalhei com pessoa física em outros bancos, e comecei esse relacionamento com a Caixa não do ano passado para cá. Né? Eu tenho correspondente da Caixa que financia as casas para os meus clientes, e também a Caixa, né? Essa mesma agência aí, esse gerente, eu já tenho, na verdade, eu tenho conta pessoa física com ele desde 2013. Mas o que eu quero dizer? A correspondente, né, que eu estou fazendo financiamento, ela falou assim, Léo, que é na cidade do lado, eu nunca ouvi falar em aquisição de terreno e construção. Você vai ser o primeiro que vai fazer aqui na minha correspondência. Eu vou aprender com você. Beleza? Falei, eu tenho confiança nela, né? E como a gente sabe o processo, então a gente vai conseguir respaldar. Agora, imagine alguém que está querendo empreender na área e pega uma pessoa também extremamente despreparada ali, vai ter dificuldade. Com a gerente da Caixa hoje, a mesma situação. Ela falou, primeira vez que eu vou fazer terreno em construção, nunca fiz na minha vida. Vou aprender contigo. Mas porque... Você tá ficando louco, cara. Mas aí é o detalhe interessante. Por que você está indo e por que vai dar certo? Porque você já sabe como funciona o processo. Você sabe preencher a PFUI, você sabe como é que funciona o processo. Se você não soubesse, se chegasse lá cruzão, me ajuda a fazer isso, o que ele ia falar? Mas eu também não sei. Como é que eu vou te ajudar? E você fala, mas empreendimento é diferente, não é não. Muita coisa eu tenho que virar para a pessoa e falar, isso está no normativo, está em tal lugar, é assim. A pessoa, eu é. Então tá, então vamos fazer dessa forma. Então, assim, o conhecimento que a gente tem que ter dos normativos, de legislação, de tudo mais, ele tem que vir de antes. Não adianta eu esperar, o banco não tá lá para te ensinar. O banco não é escola. Eles não querem saber de ensinar ninguém, não tem tempo para isso. Ele quer vender seguro, vender fidelização, vender aquelas coisas. Ele não quer ficar ensinando construtor, ficar ensinando corporador a linha de financiamento. Então, o que a gente faz? A gente primeiro aprende para quando a gente for fazer o pleito, a gente já sabe aquilo, a gente não depende de um fator externo, não depende de um gerente. Então, até quando eu criei o curso lá, que a gente abriu uma turma no primeiro semestre, fazendo um passo a passo de como fazer o pleito nas mais variadas formas de funding para empreendimentos multifamiliares, foi muito isso. Eu não tive acesso a esse passo a passo, eu tive benchmark com outras construtoras, outras pessoas mais antigas que me ajudaram bastante. Foi muito aquela questão da amizade, de entender, de fazer parcerias, mas eu não tive um passo a passo. Todo mundo que chegava, todo mundo, quando eu falava que trabalhava com isso, falava assim, não, mas eu fui lá no banco e o pessoal não conhece, não, acho que não dá certo, não. Eu falei, mas eu estou fazendo, como que não dá certo? Eu estou vivendo isso na pele. Aí o povo falou, cara, então faz uma consultoria e faz para mim. Eu falo, não tem como, eu estou tocando meus empreendimentos, eu estou fazendo aquilo, não tem como eu parar meu negócio para fazer uma consultoria, para pegar o recurso para a sua obra. Acho que a parte mais importante de uma obra é você ter dinheiro para fazer a obra. A partir do momento que a gente terceiriza essa responsabilidade, você está falando assim, eu não sei se eu tenho um negócio, porque eu estou terceirizando o recurso da minha obra, né? E aí foi quando a gente teve ideia até de fazer esse curso, que a gente abriu uma turma, esgotou rápido ali a
A turma deu super certo por causa disso. Falta muita informação. A gente tem um privilégio hoje de ter, por exemplo, tem a comunidade de donos, tem outros cursos bons na internet que não são acadêmicos, são cursos práticos. Ou seja, existe isso aqui, é um jeito de você aplicar e fazer dar certo na sua empresa. Porque se eu for no banco, ele não vai me ensinar, pode ser na Caixa, Santander, Bradesco, ninguém vai te ensinar a como fazer o procedimento. Eles querem que você chegue pronto e eles só te emprestam o dinheiro. Eles vão falar se está certo ou errado e vão te emprestar o dinheiro. E eles estão muito ocupados em preencher relatório o dia inteiro para, né? Fazer qualquer coisa. Exatamente. Quem tem que vir pronto, exatamente o que você falou, quem tem que vir pronto somos nós. Se a gente esperar por eles lá, chegar na Caixa ou qualquer outro banco e pedir para eles qual que é a melhor opção, eles vão dar aí um giro, né? Para nós aí é 10% ao ano, como você disse. E aí, né? Olha só, você captando 4% ao ano, cara, pelo amor de Deus. 4% ao ano, uma exposição de caixa baixíssima tua e ainda fazendo um mix aí com captação de investidores. Cara, é o ideal. Eu vejo assim, Caio, você já está num patamar aí, alguns degraus do que a maioria das pessoas aqui, ou talvez alguns deles não queiram ir para o empreendimento multifamiliar ou já querem iniciar de empreendimento multifamiliar desde agora. Eu gostaria de pedir assim, ó, para quem está começando, está sem empresa ainda, tá? Tipo, eu tô só com a ideia de começar a construir empreendimentos multifamiliares. Eu consigo isso de primeira? Eu tenho que criar um histórico? Como que funciona isso? Como que você fez e como que é hoje? Para que possa clarear o caminho da pessoa aí. É óbvio que não vai ter como numa aula dessas aqui a gente falar o passo a passo. Eu vou tentar resumir rápido, mas eu falo muito assim, se chega aquele primo seu que nunca trabalhou, nunca fez nada, ele fala, não, eu preciso de 1 milhão, porque eu vou abrir um negócio. Aí você fala assim, mas você já tem um negócio? Você já abre? Não, eu vou abrir e vai dar super certo. Mas espera aí, você quer que eu invista todo o negócio? Se você nunca fez, nunca abriu em nada, aí a pessoa fica meio desconfiada. E assim, é muito parecido com o banco. A gente olha com o banco, com o negócio, o que o banco quer é que você prove para ele que você tem capacidade de entregar aquilo. Existem formas de fazer isso. Aí vamos falar de passo a passo, de jeito. Um dos jeitos que faz é o que você mesmo já vi você falando algumas vezes. Para de fazer coisa em pessoa física. Enquanto você fizer pessoa física, você não gera histórico. Banco não empresta dinheiro para obras multifamiliares para pessoa física, só para pessoa jurídica. Então eu falei, tá, mas eu vou abrir agora a minha pessoa jurídica. Ele vai me entregar, ele vai me emprestar para o meu empreendimento? Agora não. Daqui um ano pode ser que sim, dependendo de como você estruturar a parte contábil da sua empresa. Uhum. O banco ele quer saber se você tem lucro, se você é uma empresa, não está endividado demais, se você tem vários fatores. Quando a gente fala da Caixa especificamente, ficou um termo famoso que chama GERIC, que é basicamente a gestão de risco da empresa. A Caixa ela quer analisar a empresa para ver se aquela empresa ela oferece um risco. É lógico que se eu tenho empreendimentos que já rodaram, melhor. Se eu não tenho, o banco ele vai fazer assim, peraí, esse cara ele não tem empreendimentos rodados, mas ele tem uma capacidade financeira muito boa. Então, para mim, vale a pena, não pelo histórico, mas pela capacidade financeira. Ao contrário, é a mesma coisa. Eu não estou com muito dinheiro, não tenho muito negócio, mas eu já fiz vários empreendimentos. Aí o banco, o cara ali ele não tem muito dinheiro, mas ele tem conhecimento, então já vale a pena por aqui. Aí muita gente, eu recebo às vezes umas perguntas e eu sinceramente eu não entendo, eu tento entender o que a pessoa quer dizer com aquela pergunta, mas é basicamente assim, eu não entendo nada de obra, eu não tenho dinheiro, eu nunca fiz nada, o banco vai me emprestar? Eu falo assim, cara, você não fez nenhum estágio. Não, você não fez nenhum estágio. Tem gente que me fala claramente, eu nunca entrei numa obra. Eu não sei nada de obra. Eu quero que o banco me empreste 5 milhões para fazer uma obra. Eu falo, cara, mas pensa um pouco nisso. Você não fez você não tem um emprego, não fez nada. Você simplesmente moscou a faculdade inteira para que é engenheiro e agora que formou, você está querendo pleitear 5, 10, 20 milhões para fazer seu primeiro negócio? Então, o que eu recomendo para todo mundo? Eu vou fazer meu primeiro negócio. O que eu faço? Pega ali, faz 2 casas, parte com exposição. Por quê? Você vai aprender primeiro a mexer com obra. O processo, né? O processo. Desde comprar um terreno, construir qualquer tipo de imóvel, vender ele e colocar o dinheiro no bolso. Fechar um ciclo. Exatamente. Né? Então, quando eu falo assim, o que é o caminho para o banco me emprestar dinheiro? É você mostrar que é uma pessoa que vale a pena emprestar dinheiro. Não é uma ciência exata. Muita gente quer número também.
que eu tenho que fazer exatamente para o banco me emprestar dinheiro? Eu falo, primeiro que depende da época do banco. Hoje está muito mais fácil do banco emprestar dinheiro que em 2017. 2017 o banco estava muito mais enjoado. Por quê? Porque o SBPE estava com pouco recurso. Ele falou, eu vou ficar aqui com os medalhões de sempre mesmo, porque eu estou com pouco recurso. Hoje, o banco me liga, falou, traz processo SBPE para cá, a gente está precisando de meta, a gente está precisando disso, tal. Você teve dificuldade em 2017? No 2017, eu parei tudo SBPE e fui só para Minha Casa Minha Vida. 2017, Minha Casa Minha Vida estava bombando e o SBPE não tinha recurso. Eu geralmente tinha época que eu fazia uma casa SBPE, ia lá financiar, você tinha que esperar às vezes o outro mês para entrar mais recurso SBPE e para o banco financiar para aquele cliente ou financiar até a obra. Então é muito de épocas. O mercado imobiliário ele é cíclico e tudo mais, então a gente tem que estar sempre preocupado com épocas. Então, quando fala assim, mas então o que eu tenho que fazer? Até lá no curso a gente faz uma parte ali explicando, dando assim um caminho. É lógico que cada um tem seu caminho, cada um tem seu jeito, mas para quem está começando lá no curso, a gente dá um caminho. Fala, faz isso, depois faz isso, que aí eu te garanto que 1 ano, 2 anos você vai conseguir. Sim. Agora, se você chegar, nunca fez nada, igual eu estou te falando. Aí vamos falar você de exemplo, Léo. Você já tem um histórico, você já constrói isso tudo. Mas eu vou conseguir financiamento no banco? Com certeza. Quanto? Não sei. Aí que vai depender do faturamento, vai depender de alguns outros fatores. Então, assim, o conseguir ou não, ele é basicamente assim, se eu já fiz alguma coisa ou não. O quanto eu vou conseguir, aí você já depende da sua robustez financeira. E é lógico, eu comecei com a mesma robustez de hoje? Não. Quando eu comecei, eu conseguia menos, aí eu fui aumentando, um pouquinho foi aumentando. E quanto mais tempo passa, aí voltando até para a Caixa de novo, a Caixa ela tem uma classificação que chama rating. Você começa ali geralmente com rating B, alguma coisa, depois vai para A ou depois vai para C, se você não pagar o que deve. Mas hoje eu estou no rating AA. O que isso quer dizer? Todos os empréstimos que eu peguei na Caixa, eu paguei. Eu nunca dei cano, eu nunca atrasei. Então, assim, tudo que eu vou fazendo, eu concluo e eu gero um histórico positivo. Aí, até agora, na nova normativa da Caixa, eles estão valorizando mais rating. Até 1 ano, 2 anos atrás, não tinha diferença nenhuma. Se você tivesse no rating D para baixo, eles não te emprestavam dinheiro. Era só um ponto de corte. Mas não tinha diferença você pegar rating A, B, AA. Hoje, se eu tenho rating AA, a minha comprovação tem que ser menor. Então, basicamente, você lembra aqueles 15% lá? Eu posso diminuir pelo meu rating. Agora, falando, não, mas meu rating é C. Provavelmente, eles vão te pedir 40% de obra. Por quê? Porque você não é tão confiável da parte financeira, falando. Então, assim, o que eu recomendo para todo mundo é parar de olhar o banco como um fator totalmente extraterrestre, totalmente alheio ao mundo. O banco, ele simplesmente tem interesse de te emprestar, até porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é de outro recurso, ele está ganhando no spread, mas ele quer mitigar o risco. Então, foca em ser seguro para o banco. Igual eu falei, esquece pessoa física, o banco não empresta multifamiliar para pessoa física. Então, faz isso. O Léo ensina muito essa parte de formar SCP, formar SPE, formar tudo, mas você fazendo tudo na pessoa jurídica. Quando a gente começa a fazer na pessoa jurídica, a gente vai acelerando, vai fazendo tudo e melhorando. Então, a gente tem que pensar, empresa de engenharia, eu vejo muito, porque quando eu fui para Floripa, eu fui para fazer automação. Então, eu queria fazer robô, queria fazer aquelas coisas todas lá, e depois eu descobri que eu não queria nada disso. Mas quando a gente está numa geração muito startupeira, ou seja, eu quero fazer uma startup, eu quero que ela vire um unicórnio amanhã. Eu quero que ela passe a valer 1 bilhão. A construção civil, o ramo da incorporação não é assim. Se a gente for pegar as empresas de capital aberto, todas têm 30, 40 anos de existência. Então, a gente tem que parar de olhar para aquele cara lá e falar assim, nossa, eu vou chegar naquele cara ali em 3 anos. Não vai. A construção civil, ela é gradual, ela é muito rentável, a gente trabalha com volumes de dinheiro muito alto, mas ela tem que ser um crescimento gradual e saudável. Não dá para eu faturar 1 milhão no ano e no outro ano querer faturar 300 milhões.
Não dá para eu faturar, sei lá, 500 mil e esperar que eu vou valer 1 bilhão ano que vem. Construção civil não é startup, não é tecnologia. A gente tem uma vantagem muito grande em relação a outros mercados, que é conseguir capital muito barato com banco, estruturações bem feitas, né? Mas a gente não tem um crescimento tão exponencial. Então, quando eu falo, vamos pensar em começar a tomar dinheiro do banco, não pensa no ano que vem, pensa no longo prazo. Por exemplo, tem muita gente que fala, eu vou fazer na pessoa física mesmo, porque eu dou uma sonegadinha aqui e pago menos imposto. Eu não boto ganho de capital nem nada e pago menos imposto. Mas peraí, você está abrindo mão de uma bolada que você poderia estar pegando em PJ. Então, pensando nesse gradual. Fala assim, eu quero uma empresa para 3 anos ou eu quero uma empresa para 30, 40 anos? Se eu quiser uma empresa no longo prazo, o caminho do banco ele é natural, ele vai acontecer, agora eu não sei. Falar, mas no meu caso, eu consigo pegar quando? Não sei. No do Léo, eu tenho certeza que ele conseguiria pegar de imediato. Em outras empresas, outras modalidades, eu não sei. Eu não sei porque eu não sei da empresa, eu não sei como é que é a estruturação contábil daquela empresa, eu não sei nada daquela empresa. Mas eu te falo assim, se você organizar, em 1 ano eu tenho certeza que você consegue. Quanto? Não sei. Sim. Aí também vai depender já começa a ter acesso a linhas de crédito. Já começa a ter acesso a linhas de crédito. Legal. Então é muito assim, o jeito de entrar nesse mercado de incorporações imobiliárias com financiamento bancário, que é uma estruturação de dívida, voltando lá, diferente da estruturação de equity, é a gente pensar no longo prazo. Pensar em como eu vou fazendo, porque, por exemplo, tem muita gente que eu conheço que em 2012 fazia 10 casas por ano na pessoa física e a gente está em 2021 e continua fazendo a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Aí aquele pensamento limitado, né? Pô, vou pagar menos na pessoa física, consigo dar um migué ali na declaração do imposto de renda. O que adiantou, né? Mas vai ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira. E dois erros que as pessoas cometem, um deles eu cometi. O primeiro deles é fazendo a pessoa física achando que está tendo uma vantagem quando é uma vantagem momentânea, né? E não consegue escalar porque não gera lastro numa empresa. Segundo, fazer casa por SPE. Eu fazia por SPE. E o que acontece quando uma SPE? Você encerra ela, você errou o histórico. Né? Então, hoje você tem a possibilidade, desde 2017, tem a possibilidade de manter a SPE. Só que em dezembro eu encerrei uma que estava com faturamento, foi de quase 3 milhões no ano, e só que eu não ia conseguir, porque se eu tivesse que sair e tirar os sócios, eu ia ter que aportar aquele capital, aquele valor do capital social. Senão a Receita Federal ia falar, como assim que uma empresa de 2 milhões e meio, 3 milhões, agora está com capital social de 100 mil reais? Ia dar ruim. Então eu tive que encerrar uma SPE, encerrar um histórico positivo com os investidores. Eu nem falo para tirar a SPE, eu gosto muito de SPE, mas às vezes o sócio ali da SPE, em vez de ser o sócio administrador, a pessoa física, já vai migrando para a pessoa jurídica. Exatamente. Não fazendo a pessoa física, que daí a pessoa jurídica acaba absorvendo esse histórico da PJ. Né? Então tem esses detalhes aí. É o tipo de coisa que quando a gente começa, a maioria das pessoas vai fazendo por esse caminho e pode perder alguns anos aí de progresso, de facilidade com o banco, né? Facilidade com Caixa ou com qualquer outro. Diz uma coisa, Caio, você já trabalhou com outro banco além da Caixa? Teve alguma experiência com outro banco? Cara, eu já tive e não gostei, deixa eu falar a verdade. Hoje, para pequenos empresários, a gente tem mais abertura no Bradesco e no Santander. Uhum. Nesses bancos, você depende muito da figura na verdade, é tipo um gerente regional que cuida dos negócios. O que atendia a gente era muito ruim. Então, ou seja, era muito mais demorado. O pessoal tem a ideia que a Caixa é mais demorada em tudo, e não é. Para a estruturação de empreendimentos, a Caixa ela é muito mais robusta na parte de engenharia, na parte de pessoal que entende do assunto. Então, ela é muito mais rápida. Hoje, para te falar a verdade, eu geralmente, quando eu vou fazer um empreendimento, eu coto pelo menos uns 3 bancos, mas já sabendo que eu vou acabar fechando na Caixa, por coisa de taxa. Hoje, ninguém bate a Caixa em relação de taxa PJ. Por quê? Porque a Caixa, ela é a mesma coisa que o pessoal fala do Banco do Brasil, é o banco do agronegócio. Então, é muito difícil para um fazendeiro ir pegar empréstimo no outro. Eventualmente acontece, mas não é o normal, porque o Banco do Brasil acaba sendo mais atrativo.
Igual eu tô falando, mas o tal construtor pegou no Bradesco, pegou o negócio. Acontece, mas hoje praticamente 70% do crédito vem da Caixa, porque ele é o banco mais preparado para isso. Então eu falo muito da Caixa, eu prefiro a Caixa geralmente, porque ela é que dá um trabalho maior inicial, mas depois que você começa a rodar, você vê que é muito mais vantajoso. Essa taxa de 137% CDI eu nunca consegui no Santander, no Bradesco. No último empreendimento, eu inclusive queria fazer pelo Santander, que entrou um gerente novo aqui, o cara era muito gente boa, muito bom, aí eu fui conversar com ele, eu acho que eles me ofereceram 8% mais TR, eu falei, cara... Agora que você também criou um histórico dentro da Caixa, né? Você já tem o Caminho das Pedras, o teu nome já tem uma estrelinha lá, já é difícil agora outro banco bater o teu histórico, né? Bater taxa. Igual assim, vale a pena em alguns casos? Vale. Principalmente para grandes incorporadores, você vai ver que às vezes eles diversificam. Para quê? Para não ficar na mão de um banco só. Ficar exposto a um banco só. A um banco só. Eles falam muito que o dono da Incol mesmo, que foi a construtora que quebrou, ele bota a culpa no Banco do Brasil. Ele fala que o Banco do Brasil que lascou ele. Na hora que ele precisava lá de alguma coisa, o Banco do Brasil apertou e praticamente boa parte dos empreendimentos dele estavam no Banco do Brasil e ele ficou na mão. Então, assim, quando a gente começa a ficar grande demais, eu ainda não estou lá, mas eu já conversei com alguns incorporadores e eles me falam que vale a pena ir em outros bancos pela diversificação. Mesmo que você pague uma taxa um pouco maior em algum empreendimento, você não está tão exposto só naquele banco. Se o banco mudar o normativo e ficar muito ruim no meio do processo, você não prejudica todos os empreendimentos, você prejudica um empreendimento, alguma coisa assim. Então, assim, para quem está começando, ou está com poucos anos de incorporação, o que eu recomendo? Caixa. É a que mais tem assim, apetite para emprestar para empreendimentos pequenos. Então, quando você leva empreendimentos pequenos, os bancos, os outros bancos particulares, geralmente têm um pouco mais de receio. A mesma conversa que eu já tive do empreendimento maior e um menor, duas conversas totalmente diferentes em outros bancos, e na Caixa eles tratam igualzinho. Inclusive, no novo normativo da Caixa, eles estão lançando tipo um fast track para facilitar para empreendimentos com menos de 60 unidades. Então, basicamente, existe para empreendimentos maiores de 60 unidades, continua um procedimento padrão, e para com menos de 60 unidades, a gente tem alguns atalhos. Uhum. Até o último que eu aprovei foi 65, eu fiquei numa raiva disso. Falei, cara, agora que vocês apressam o negócio, eu tô com 65, aí eu não entrou nesse novo fast track aí. Mas a Caixa ela é muito mais amigável a incorporadores menores. Sim. Do que eu te acompanho aí, o teu foco é mais em condomínio de casas, é isso? Só para a gente entender qual que é o teu foco aí, se tem algum benefício, se você entende, já adiantando essa pergunta, uma segunda pergunta, se você acha que é mais interessante quem está querendo talvez iniciar, ir para um condomínio de casas, para um edifício, um empreendimento vertical, qual que é a tua visão sobre isso aí? Quando eu comecei a fazer, eu trabalhei em prédio em outras incorporadoras, então eu já tinha trabalhado em prédio e tal, mas na minha região tem uma peculiaridade. Eu trabalhei em Floripa também, eu já quase trabalhei em São Paulo em alguns lugares, mas assim, Goiânia principalmente, tem uma peculiaridade que aqui as construtoras de prédios são muito boas. Assim, não é que é pouco boa. As construtoras aqui, eu tô falando assim, o nosso supermercado é meia boca, o nosso negócio é meia boca. As construtoras, por algum motivo, acho que é porque na época lá, todo mundo que queria ser era médico, advogado ou engenheiro, e deu muito engenheiro bom, alguma safra aí. Ou seja, as construtoras aqui competem no Brasil inteiro. Nenhuma construtora de fora que tentou entrar aqui conseguiu competir, porque aqui o pessoal é muito bom. Então tem consultora aqui construindo em São Paulo, tem consultora aqui construindo no Brasil inteiro. Então, quando eu entrei nesse mercado, igual eu falei, eu não tinha apadrinhamento, eu não tinha a condição. Para eu competir com um mercado que é altamente competitivo e todo mundo era muito bom, porque eu falo assim, eu sabia como as incorporadoras trabalhavam por dentro, e eu via que aqui não perdia em nada para uma Cirela, Estec, nada. O pessoal era muito bom. Então, eu comecei a ver, cara, para eu entrar sem nada aqui, para competir com esse pessoal, vai ser mais complicado. E, ao mesmo tempo, eu vi que o mercado de casas era um mercado muito para autônomos. Autônomos e não engenheiros. Tinha muita gente que nem era engenheiro construindo essa área, fazendo tudo.
Então, eu vi naquele mercado a mesma coisa que eu vejo hoje em loteamentos. Hoje, você vai olhar as empresas de loteamento, elas são muito mal estruturadas. E eu não entendo por quê. Porque, assim, é um puta do mercado e as empresas são muito desorganizadas, comparando com as incorporadoras. E a mesma coisa que eu via no mercado de casa. Eu falei, cara, tem muita empresa boa fazendo isso e tem pouca empresa boa fazendo isso. Para onde que eu vou? Então, para mim, fez sentido ver aquilo. E quando eu comecei a fazer, eu vi que tinha uma demanda. Eu falei, mas por que você prefere fazer casa? Para mim, eu vejo mais sentido. 85% da população brasileira, quando a gente vai perguntar, prefere morar em casa. Mas por que então 85% não mora? Porque tem lugar que não dá para morar em casa. Tem lugar, pensa na Avenida Atlântica ali em Balneário, a pessoa não quer morar numa casa na Avenida Atlântica, não dá. A última que tinha, o Luciano Hang acabou de comprar por 170 milhões, então comprou esses dias. Então vai virar provavelmente alguma outra reação. Então, assim, o que eu vi no ramo de casas é que existe uma demanda, existe tudo, e é lógico que você não consegue fazer no centro da cidade, você tem que fazer em regiões um pouco mais periféricas pelo tamanho das áreas. Então, a minha escolha do mercado foi muito pensando na região que eu atuo. Se você, por exemplo, está numa cidade em que as incorporadoras não são tão bem estruturadas, as de prédio, às vezes vale a pena entrar nesse mercado porque está um segmento pouco explorado. E a mesma coisa, por exemplo, lá no interior de São Paulo, eu estudo muito as incorporadoras que tem e eu vejo que a Pacaembu lá é fortíssima. Então, às vezes, para uma pessoa que está em Ribeirão Preto ou em algum lugar, competir com a Pacaembu é difícil. Então, se for usar o mesmo produto, claro, mas se fizer um produto diferente, ela vai ter espaço. Então, eu acho que a gente tem que analisar cada um o seu mercado. Então, talvez se eu tivesse incorporando em outra cidade, eu faria outro tipo de produto. Mas o meu produto não é nem questão de estar começando. Eu fazer um condomínio de casa de 65 unidades ou um prédio de 65 apartamentos é exatamente o mesmo processo. Exatamente a mesma dificuldade. É tudo muito parecido. A gente não faz uma casa depois da outra. A gente faz o condomínio em formato de escala, em formato de incorporação. O ciclo não é bem menor? O ciclo de um condomínio de casas não é mais rápido do que um edifício, por exemplo? Daí depende de que tamanho. Por exemplo, quando a gente fala num condomínio ali, num prédio de 40, 50 apartamentos, vai demorar ali 18, 24 meses. Hoje, para um condomínio de casas de 60 casas, é a mesma coisa, 18 a 24 meses. Então, não é tão diferente. Uhum. É lógico que, assim... E outra coisa que eu falo também, em relação a ciclo. O prédio tem esse negócio, né? Que você tem que fazer uma laje, depois outra laje, tudo. Mas o prédio, o pessoal não fala muito disso, mas tem vários prédios que poderiam ser feitos mais rápido. Mas o pessoal não faz porque precisa-se de um fluxo um fluxo ali para o cliente conseguir pagar essa entrada mais facilitada. Exato. Então, na casa, a mesma coisa. Às vezes, tem gente que eu estou com um empreendimento aqui de 24 meses, ele fala, nossa, mas você não conseguiria fazer com 12 meses? Eu falo, conseguiria. Daria para botar mais equipe, fazer tudo. Vale a pena? Hã? É só se eles pagarem à vista, se os clientes pagarem à vista, né? Porque você trabalha assim, com o fluxo do recebível, exatamente. Né? Então, vale a pena? Não sei. Então, quando a gente fala de incorporação imobiliária, a gente tem que pensar em outros fatores que não só a obra. Quando a gente é engenheiro e quer incorporar, tem esse problema. Falou assim, não, eu estou preocupado com a obra. Vamos terminar essa obra correndo. Vamos terminar, vamos fazer. A pior coisa que existe no empreendimento é você terminar o empreendimento e ter muita unidade em estoque. Exato. Então, o empreendimento ele nunca tem que ser pensado na obra. Assim. O tempo de obra ele não tem que ser pensado na obra em si, ele tem que ser pensado dentro da estruturação. Então, para condomínio de casa e prédio, mais ou menos do mesmo tamanho, não faz tanta diferença de tempo. Não é nem porque não dá, é porque não faz sentido mesmo dentro da incorporação. Pô, interessante. Pô, e ciclo de 24 meses... para grande parte dos casos, não é um ciclo longo, né, cara? Mas, assim, você considera o início do ciclo, o início da construção ou a aquisição do terreno? Eu sempre uso, na minha metodologia, momento zero, aquisição do terreno. Assinei o contrato, pam, bati o cronômetro, começou. Entendeu? Como que é ali, como que está sendo, inclusive, o processo até de aprovação, aí para eu entender, assim, até você iniciar a obra, efetivamente?
Eu considero o tempo de obra. Do alvará até a hora que eu entrego, é o que eu considero o ciclo de obra. Certo. Até porque até eu ter o alvará de construção, eu tenho menos gastos. Então, quando a gente fala de disposição de caixa, aprovação de projeto, desenvolvimento, tudo isso eu costumo fazer com capital de giro da empresa, com capital próprio. Por quê? Vocês permutam, né? Vocês não adquirem terreno, né? Isso, a gente não adquire terreno. Não tem disposição de caixa na aquisição, né? Mas assim, 90% das incorporadoras do Brasil e 100%, eu acho que das pequeno e médio porte, elas fazem permuta. Por exemplo, quem compra terreno para incorporação imobiliária, quem compra ele de 170 milhões? Quem tem capital aberto. Por quê? Porque o cara capta dinheiro na bolsa, vai lá e coloca 170 milhões. Isso aí é muito fácil. Agora, para a gente, vale muito mais a pena fazer permuta. Porque você jogar esse desembolso lá para o zero ali, para o negócio, isso dá uma diferença brutal no final das contas. E assim, eu que faço essa negociação com o terreneiro, com tudo, é engraçado que assim, o pessoal não entende muito a questão do fluxo de caixa. Então, por exemplo, ele pensa no valor total da área. Minha área vale tanto. Aí, quando você joga ela a valor presente, você fala, beleza, sua área vale 2 milhões. Jogando aqui a valor presente, então eu vou te pagar 1 milhão. Ele, não, minha área vale 2. Aí eu falo, cara, mas eu estou te pagando a valor presente. Ele, não, então eu prefiro permutar, porque aí você vai me pagar os 2 milhões. Entendeu? O tanto que a conversa muda, porque o terreneiro, ele está muito preocupado em cumprir aquilo, de não estar, digamos assim, brasileiro tem uma aversão à perda, né? Isso é cultural. Igual a pessoa, quando ela está com uma ação que está só perdendo, enquanto não subiu, não tira ali. Que a gente, naturalmente, culturalmente, tem uma aversão à perda. Para terreneiro é a mesma coisa. Então, o cara, ele bota ali um valor de avaliação, ou que algum corretor falou para ele, ou qualquer coisa, e ele tem que estar naquele preço. Isso dificulta a compra, mas facilita a permuta. Porque você geralmente faz uma proposta para ele de compra, que às vezes você nem tem dinheiro para fazer, mas você faz. Fala, quanto você quer no terreno? 2 milhões. Eu te pago 800 mil. Cara, você tá maluco, não sei o que, não sei o que. Beleza, eu te pago os 2 milhões, mas vai ser em permuta. Ah, mas não sei o que, eu não queria permuta. Então tá, eu te pago os 800 mil em dinheiro. Não, mas não sei o que, aí acaba que fecha. Entendeu? É muito mais numa estratégia de quando a gente sabe fazer uma viabilidade bem feita, você consegue ver o valor real do terreno em cima disso aí e botar. Então, para a gente incorporador, é difícil valer a pena comprar. Só se for uma oportunidade muito grande e que geralmente não aparece, né? Sim, sim. A exposição de caixa com terreno é na aquisição para imóveis unifamiliares, para casa, para sobrado. Aí é raro o caso que alguém queira entrar junto no negócio para participar, né? Raro, eu digo, não é tão habitual. Acontece, mas não é tão comum, né? Aconteceu comigo em 2016. Eu era corretor naquela época ainda. Eu fiz uma permuta de um terreno aqui em Balneário, bem próximo da praia. Mais na Barra Norte, onde agora tem a roda gigante, e é de uma família que tinha 3 filhas e a mãe queria, não, eu quero 3 apartamentos para cada uma das filhas. Essa é a conta dela do terreno, não é o quanto vale o terreno e não era quanto o incorporador poderia pagar, é o quanto, não, para ficar a conta justa, né? 3 apartamentos para cada uma das filhas. Então foi essa a conta. Nenhuma das incorporadoras da cidade, assim, absorviam aquela permuta alta. Aí eu encontrei um incorporador que trabalhava a preço de custo. Então, 10, 12, 15% de administração absorveria a permuta mais alta dela. E aí a gente conseguiu fechar, mais 250 mil em dinheiro, porque ela já tinha aprovado os projetos. Então, basicamente, permuta seca aí, só que ficou 20, eram 30 unidades, 9 em permuta, né? Então 30% de permuta nessa aí. Aí o cara aumentou para 20% a permuta a taxa de administração, já não viabilizou mais o empreendimento, não conseguiu vender as unidades, ficou muito cara por administração, ficou preço de incorporação, preço fechado, não conseguiu, aí fecha a conta. Voltou o terreno para elas e elas permutaram com a FG, né, com a maior incorporadora, uma das maiores aí do país, por 7 unidades, 2 anos depois, ficaram com o empreendimento parado. Então, essa visão do terrenista é engraçado, né? O pessoal não consegue assimilar, de fato, o valor presente do imóvel, o que de fato vale, acaba fazendo permuta errada ou querendo dinheiro e acaba depois não conseguindo viabilizar o empreendimento, né?
Exatamente. Exatamente. Então mais ou menos, a gente estava falando de permuta, de exposição, né? Então, basicamente isso. Eu prefiro hoje, não é nem que eu prefiro, na maioria dos casos a gente trabalha com permuta, até porque diminui nossa exposição, né? O permutante ele acaba entrando um pouco no risco do negócio porque ele recebe se o empreendimento virar, digamos assim. Então, acaba que diminui o risco também da empreitada. Essa forma que você faz aí, a captação é extremamente inteligente, né? A captar o recurso com a Caixa, talvez 80%, talvez 70%, o quanto for necessário do empreendimento, e o valor que ela não aportar, captar somente com os investidores nesse caso, né? Então, por isso que é interessante para quem está iniciando agora, quem está assistindo aí, esse caminho que a gente está comentando aqui nessa live. Se você não tem a parceria ainda, se você não tem o histórico com uma Caixa, você percebeu que, pelo que o Caio falou, que há uma taxa de juros extremamente atrativa, só que para isso, para você chegar a esse ponto, ter acesso a esse financiamento, esses recursos, você tem que gerar um histórico, gerar um lastro. Para isso, você tem que trabalhar já com o PJ desde o início, não pensar na mesquinharia do início da pessoa física, pessoa jurídica. Até tem uma coisa que a gente já fez aqui algumas vezes, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que ela tem o projeto prontinho, tô com o negócio aqui e tal, só não tem o recurso, como se não fosse importante, né? Só o recurso para fazer. Aí a pessoa vê, ela nunca fez nada, daquela mesma forma, não tem nem o know-how, nem se for pela Caixa, o Geric. Aí a gente já viabilizou algumas parcerias, basicamente, beleza, vamos entrar aqui meio a meio, dividimos o trabalho, dividimos a rentabilidade, e fica bom para todo mundo. Fica bom para mim, porque eu já pego um projeto com área negociada, com projeto às vezes aprovado lá na frente, então para mim economiza alguns meses ali. Exato. E para a pessoa ela viabiliza. Aí muita gente também tem o negócio eu sou muito a favor do dividir o bolo, né? Claro. É melhor ficar com a parte do bolo do que ficar com nada. Então eu vejo que muita gente perde esse tipo de oportunidade, às vezes entra num empreendimento ruim, ou então abre mão desse recurso barato no banco, tudo porque quer ficar com o bolo sozinho. Então, assim, o que eu falo, de visão do incorporador minha e de vários que eu conheço, é que a maioria das pessoas elas são abertas à parceria, principalmente se o negócio já estiver mais encaminhado. Então, como se diz, se o seu negócio está travado por falta de recurso e tudo, e se na hora que você bota o recurso com investidores a conta não fecha, porque fica aí, não, eu consigo investidores só, sei lá, 20% ao ano, porque eu nunca fiz nada e eu tenho que ter um prêmio para o investidor tem que ser maior, né, já que eu nunca fiz nada. Uhum. Então, só que se eu boto esses 20% ao ano, não fecha a conta. Então, ou seja, o que é a opção que você tem? Ou fazer uma parceria, igual eu estou falando, você vai ter um custo de capital barato e você vai dividir. Então, tem que parar um pouco disso. E também uma coisa, das parcerias que eu já fiz, eu tive uma felicidade muito grande, é que a gente consegue absorver coisas boas de outras empresas. Então, basicamente, a gente tem duas empresas trabalhando juntas, meu departamento de compras funciona melhor que o dela, o negócio. A gente consegue ir absorvendo o que é bom e ensinando o que é ruim na outra. Isso engrandece as duas empresas. Então, assim, outra coisa, outro ganho que eu vejo na parceria é esse. Você vai ter uma abertura muito maior dentro da empresa. Se você está ali fazendo parceria, o pessoal vai abrir número, vai abrir tudo, porque você é sócio dele. Você não é curioso, você não é o amigo pedindo quanto que você lucra na obra? Você não é esse tipo de coisa. O cara tá seu parceiro, é tudo aberto. O preço que ele paga nisso, o preço que ele paga naquilo, é tudo aberto, porque você é sócio. Então eu vejo que vale muito a pena, é muito bom para as duas partes, né? Você ganha inteligência, né? Ganha inteligência no processo para ambas as partes, né? Bacana. Então, fazendo um apanhado, um gancho que você falou ali de captar recursos com investidores, que é o cerne do que eu faço aqui e que eu apresento para vocês, e trazendo o que o Caio falou, se você está buscando aí escalar empreendimentos multifamiliares, para multifamiliares, quer começar por unifamiliares, você pode começar na pessoa física, tá tudo bem, faz 1, 2 empreendimentos paralelos, você pode ir para a pessoa jurídica e aí captar recursos com investidores, caso você não tenha histórico ou você não queira expor teu capital, você vai pagar, como o Caio disse bem lá no início da nossa live, você vai pagar um prêmio maior, porque você não tem histórico, ele está absorvendo um risco e ele vai ter que ter um prêmio
um retorno por esse risco maior que ele está absorvendo, que é um equity, né? Ele está participando no teu empreendimento, seja aí com 50% do lucro, 60%, 40%, não importa. Da mesma forma que se for necessário no início, cara, tô zerado. Eu falo para algumas pessoas, se tu tá zerado, você não tem nada, mas quer ingressar na incorporação imobiliária, há um caminho. Há um caminho. A modalidade de financiamento não te permite isso. Caixa não vai te liberar dinheiro, 5 milhões, como o pessoal que chega no teu inbox aí pedindo, Caixa não vai liberar. Mas você tem a possibilidade de captar isso com algum investidor, seja da sua família, ou algum conhecido, ou abrindo uma possibilidade muito grande dele ter um lucro com esse empreendimento de uma forma segura. Por exemplo, ganhar só a administração dessa casa, só o gerenciamento dela, e dá todo o lucro para o investidor. Meu Deus, eu vou trabalhar demais. Tá, então continua o teu emprego. Continua o teu emprego e não vai empreender. Esse é um caminho possível da pessoa começar, né? Não quer dizer que o primeiro empreendimento é para mostrar para todo mundo, ó, eu comecei e terminei. É esse o objetivo. Não é para colocar dinheiro no bolso. Aí, beleza, gerou o primeiro histórico. Gerou histórico dentro da tua empresa. Já começou um relacionamento com a Caixa. Já começa a abrir. A Caixa falou, opa, esse cara aí não é um Zé Ninguém, né? Ele não vai sumir com o meu dinheiro, ele tem a responsabilidade, ele entrega o que ele promete. Mas não vamos emprestar agora. Vamos ver se ele consegue fazer mais uma vez. Se não foi só sorte primeiro. E aí vai para o segundo, seja uma casa e tudo mais. Com investidores, ganhando pouco, se ferrando. Se quer entrar no mercado da incorporação imobiliária, não tem um caminho mais simples do que esse. E aí, depois, sim, acho que depois que estoura o teto de vidro, tem todas essas possibilidades que o Caio falou aí, de você conseguir taxa de juros de 135% do CDI, que é bizarro, né? É quase dado, né? Então... O pai não empresta nesse valor, né? Falando, meu pai é rico, eu falo, mas ele não vai te emprestar nesse valor, não. Não vai emprestar. Não vai chegar para ele, vai falar, filho, se eu te emprestar, o seu irmão vai ficar com ciúme, vamos botar um preço mais justo. Então, nem quem tem pai que tem essa condição, às vezes consegue o recurso nesse valor. O que eu falo muito, você falou bem, a incorporação imobiliária, até o empreendedorismo, ele é para todo mundo. Qualquer um que quiser aprender, fazer, dar cara a tapa, trabalhar de graça no começo, fazer tudo, consegue. Mas não é qualquer um que quer. Tem muita gente que quer um negócio mais garantido. Falou, não, eu queria, na verdade, que entrasse um dinheiro na minha conta. Cara, funcionarismo público tá aí. Vai lá. Ganhando bem, tudo. Tem opção. Agora, empreendedorismo, você tem que entender. E assim... Eu acho, a nossa geração, Léo, a gente tem uma sorte que é um trem de outro mundo. Porque eu leio muito essa biografia desse pessoal mais antigo, eles falam tanto que eles sofriam, porque oscilava demais, o tanto de gente que quebrou pelo caminho a gente não ficou sabendo. Porque o pessoal não tinha acesso à informação, não existia internet. O pessoal simplesmente estava ali fazendo um negócio errado, continuava fazendo errado porque não tinha como ter informação. Sim. Hoje a gente entra na internet aqui, consegue achar muita coisa de graça mesmo no YouTube e tal, então faz um curso ali que às vezes vai pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 e vai trazer uma carreira totalmente diferente pela informação. Então, assim, a gente tem que também reconhecer que a gente tem sorte nisso. Então, para quem quer ir atrás, para quem tem espírito de empreendedor, de correr risco, a gente tem uma sorte muito maior do que as gerações anteriores. Muito. Ser empreendedor hoje é muito mais fácil, porque é o que a gente falou no começo. Quanto mais você entende do negócio, menor o seu risco. Então, hoje, como a gente tem informação praticamente ilimitada por aí, a gente tem a possibilidade de correr muito menos risco do que o pessoal corria antigamente. Sim, e adiantar vários anos de vida, né, cara? A curva de aprendizado, né, que ia ser, talvez, desse lado, né, que ia ser, não, é para cá, é que tá ao contrário. A curva de aprendizado que ia ser lenta no início, ela já é exponencial logo no início, né, quando se já tem uma base, opa, eu começo por aqui, agora eu faço isso aqui, agora eu aperto esse botão, agora eu falo com tal pessoa, agora, cara, puxa, realmente incrível, né, a gente, de forma alguma, menosprezar ou julgar da Cirela, o Eli Horn, né? Só que pode ser, com base no que tem no livro Iludidos pelo Acaso e tudo de Cisne Negro, enfim, esses do Taleb, ele considera que pode ter sido um efeito da causalidade naquele momento do Eli Horn, entre vários outros incorporadores que tentaram naquela época começar sem informação, sem nada, ele ter tido ali
um pouquinho de sorte, além de um trabalho absurdo que ele deve ter feito no início e absorvido um risco absurdo também, mas muitos corpos ficaram pelo caminho, com certeza, né? E hoje já não precisa mais passar por isso, né? Hoje, vamos dizer assim, a taxa de acerto de quem está querendo ingressar no ramo e fizer a coisa certa e, de fato, trabalhar, a probabilidade de dar certo é bem maior, né? A gente não está mais numa inflação absurda ou uma... Existe, né? Brasil, a gente tem que entender que não é simples, mas é onde tem oportunidade para caramba. Aqui a gente tem oportunidade para caramba, né? É absurdo. Pessoal, eu vou abrir aqui para 3 perguntas de vocês pro Caio, tá? E daí depois a gente encerra e deixar ele voltar a trabalhar, que ele vai até as 10 hoje da noite. Hoje vai. Vamos ver aqui qual a porcentagem sugerida para a permuta de lote. Essa não, porque depende, né? Depende. Tem muitos fatores aí para avaliar isso. Depende de cada região do país. O grupo AC Construções, como é feita a liberação do dinheiro da Caixa? Fica à vontade se você quiser responder ou não, se quiser. Eu não sei se essa pessoa aí já trabalhou com aquisição de terreno e construção, mas é muito similar. Ela tem mais documentos, mas a gente trabalha também com medição. Falando de Caixa especificamente, a medição, em vez da PFUI, a gente tem a PLS. Até no curso que a gente fez, a gente ensina a preencher as PLS, que ela usa como base a FRE, que é outro documento que você consolida todas as informações do empreendimento, e você vai todo mês apresentando aquela medição. Igual eu falei, a medição 0, a primeira medição, é a que você vai comprovar que você chegou no gatilho de obra. Então, se na matriz de conjugação eles te pediram 15% da obra, você faz uma medição que vai mostrar que chegou naquele 15%, o engenheiro da Caixa vai lá, afere aquilo, e a partir da frente, toda a medição, mensalmente, normalmente, você vai fazendo a medição e vai recebendo. Então, a gente... Aí tem várias outras dúvidas que saem disso. Falar, mas se for apoio à produção e eu já tiver vendido, se for PEC, aí vai variar de acordo com o que você paga de juros. Vai muito mais a questão assim, mas o dinheiro entrando no bolso, pode considerar que é por medição de evolução de obra. Os juros que eu vou pagar que varia. Perfeito. A Bia perguntou aqui se PJ tem alguma linha de crédito para unifamiliar. Nessas modalidades de empreendimento, com taxas bem atrativas, não. Você pode ter algumas taxas usando imóvel como garantia, algumas coisas assim, que não é uma taxa tão desenvolvida para aquilo. Uhum. Mas existe. Por exemplo, há uns anos atrás, o pessoal veio oferecer um crédito para a gente construir a sede aqui da empresa, que é como se fosse uma unifamiliar. Mas você tem que ter algumas coisas de garantias, não é muito parecido com a estruturação de empreendimento. Uhum. Ele é mais uma linha de financiamento que tem para outros segmentos também, para o comércio, para tal, não é tão específica para empreendimento. Né? Show. E a última aqui para encerrar Washington Pereira, para ter acesso a essas linhas de crédito, é necessário ter a certificação PBQPH? Eu sempre consigo falar errado essa palavra. PBQPH. Aí é uma pergunta que eu gosto muito de responder. Eu já devo ter respondido, assim, tem uns 2 anos que eu estou tocando em incorporador. Esses dias eu estava fazendo as contas, minha esposa fica até brincando. Fala, nossa, toda hora esse povo vem com esse PBQPH pro seu lado. Eu falo, cara, mas deve ser a pergunta mais pedida lá, né? Eu já devo ter respondido umas 500 vezes, mas não. A resposta é não. Existem algumas linhas de financiamento que exigem? Sim. São todas? Não. É a minoria delas. E o único banco que exige é a Caixa em algumas linhas específicas. E outra coisa, não é uma exigência da Caixa. É uma exigência do Conselho Curador do FGTS. Não é nem do Minha Casa Minha Vida. É do Conselho Curador do FGTS. E mesmo assim ainda tem algumas condições. Uhum. Aí o que eu falo para todo mundo, eu tenho o PBQPH? Tenho, já vai fazer 9 anos. E o que eu falo para todo mundo é perder o medo dele, porque é muito mais simples do que parece. Igual eu falo, se você está nessa ideia da sua empresa crescer, você tem que, às vezes, ver formas de quando aquilo vai entrar dentro do seu processo. E não criar resistência com as coisas. Uhum. Essa ideia de, não, eu quero fazer 5 casas o resto da minha vida, não é uma linha de pensamento que eu gosto muito. Eu gosto daquela linha de pensamento de que se eu conseguir fazer isso agora, eu vou fazer mais. Então, assim, bota o programa de qualidade, pode ser o PBQPH, o AISO,
ou algum outro programa, coloca dentro da sua... Até uma vez o cara da Caixa brigou comigo, porque eu falei já algumas vezes, não, se você for fazer empreendimento popular, você tem que ter o PBQPH, que é uma coisa que é mais fácil de entender, mas aí um cara da Caixa, um desses que estava vendo a live, ele me puxou a orelha. Ele falou assim, não, você falou certo, mas de outra forma, não precisa ter. Ele falou assim, por exemplo, a Odebrecht, outras empresas lá, nunca tiveram o PBQPH, elas conseguiram financiamento, porque tem outras certificações que a Caixa aceita da mesma forma. Então, ela tinha o OSAS e mais algumas coisas lá que para eles resolviam. Então, assim, o PBQPH é a mais fácil que tem para o construtor pequeno. Então, não é obrigatória, só é alguma linha de financiamento e nem é essa certificação. Mas, eu, pensando em empresa de longo prazo, a minha recomendação é que você faça isso. Isso vai te abrir outras portas, até no marketing e tudo mais. Perfeito, perfeito. Exatamente, exatamente. Tem o lado do marketing também. Quem é leigo, vê aquela plaquinha lá, opa, né? Sinal que é bom. Sinal que é bom, né? Sinal que é bom. Perfeito. Caio, muito obrigado aí pela tua disponibilidade em vir aqui trazer um conteúdo para os membros da comunidade, para quem assiste as nossas aulas. Com certeza veio muita gente do teu Instagram, veio muita gente aqui também que já participa das minhas aulas. E, cara, eu aprendi pra caramba, porque, como vocês sabem, o meu foco é empreendimentos residenciais e multifamiliares é um segundo passo para quem já construiu uma base na incorporação imobiliária, né? Já aprendeu os ciclos, já sabe estruturar um negócio de forma segura. Acho que o próximo passo é incorporar empreendimentos multifamiliares e captar recursos com banco. Hoje vocês viram que é extremamente atrativo para quem está pagando aí 17, 20% ao ano para o investidor pagar 4%, talvez até menos, muda totalmente a performance. Então, fique à vontade, Caio, para fazer suas considerações. Onde que o pessoal te encontra aí? Como você tem algum conteúdo mais aprofundado sobre essa captação de recursos? Como que é? Os seguidores aí do Léo, quem está na comunidade Domo e tudo mais, eu tenho um Instagram que é o Incorporador, que a gente faz muito conteúdo, mas aí é do mercado imobiliário de forma geral, mas como a minha área de expertise é muito essa, eu falo muito disso também, de incorporações imobiliárias, financiamentos e tudo mais. Para mais aprofundado, a gente tem um curso que dá um passo a passo, basicamente ensinando a preencher os documentos, ensinando qual linha de financiamento é mais adequado para o meu empreendimento, como eu tenho que botar a mão na massa, que aí é um curso bem mais extenso, explicadinho, mas assim, igual eu falo, eu produzo conteúdo, mas eu sou incorporador, isso é só uma coisa que eu faço final de semana, mas à noite, então não dá tempo de eu abrir muita turma. Eu abri uma no primeiro semestre, provavelmente no segundo semestre a gente vai abrir outra. Não está fechada agora, eu não estou nem divulgando para ir lá e fazer, porque não tá aberta, e agora a gente está numa fase bem punk aqui na empresa, de empreendimento novo e tudo mais, eu nem vou conseguir mexer com isso agora. Mas provavelmente no segundo semestre a gente vai ter outra turma, que exatamente a gente ensina esse passo a passo, mas assim, muita coisa que vocês vão precisar, tá na comunidade do Domus também, tem a questão da SCP, SPE, que são várias coisas que você tem que entender disso, não tem escapatória, tem que saber ir bem disso, de como funciona com o investidor e tudo mais, e o passo a passo, mais ou menos pegar na mão, ensinar todo o processo para quem está começando ou para quem já está no ponto de pegar o financiamento. O curso ele ajuda as duas pessoas e no segundo semestre a gente deve abrir uma turma nova, se a empresa que deixar, né? Mas a priori é isso. Aí segue a gente lá no Incorporador, que vai ter muito conteúdo gratuito também. A ideia é que todo mundo aprenda. Eu falo, o conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de compartilhar. Por isso a gente vai conhecendo muita gente boa, né? Eu acho que a gente se conheceu foi dessa, né, Léo? Exatamente. De estar compartilhando conteúdo, ver, e a gente também reconhece gente boa. Tem muita gente, digamos assim, falcatrua na internet, que é os coaches que ensinam a ganhar dinheiro sem nunca ter ganhado dinheiro. Então, quando a gente encontra pares aí, que geralmente são pessoas que ensinam, que aplicam, é muito mais, a troca ela é muito mais rica. Então, até essa live aqui, esse negócio, ela vem um pouco disso. Para a gente vale muito mais a pena trocar com quem tem coisa para trocar. Eu já aprendi muita coisa com o Léo, já me deu muita dica bacana. E é isso, a troca está aí, o incorporador lá também está aí.
E é muito bom participar disso aqui. Obrigadão pelo convite. Bacana. Eu com certeza vou ser um aluno teu. Eu acabei perdendo, acho, nas inscrições. Nem vi direito, só vi talvez alguma passagem de anúncios pela minha frente ali e acabou passando. Mas me interessa esse assunto. Acho que é uma escala natural de uma incorporadora, né? Quando a gente começa a sentir o gosto aí de escala e de margem, né? A gente, em detrimento da margem, aumentar a escala do empreendimento, acho que o caminho é através de recursos de banco. Eu já comecei um relacionamento com a Caixa já para sair da parte só de investidores e você é um aluno teu no próximo semestre, pode ter certeza. Obrigado pela tua disponibilidade aí. E, pessoal, semana que vem, quinta-feira, às 17 horas, nós temos a nossa quarta live comunitária aqui, que vai ser com o Wellington. Ele está, inclusive, no chat. É membro da comunidade, vai falar sobre mão de obra para empreendimentos imobiliários. Como contratar, se vai fazer por MEI, se vai fazer por PJ, se vai ser direto, se não vai, quais são os riscos, prós, contras. Eu acho que é um conteúdo relevante para todo mundo, de alguém que teve mais de 100 funcionários já na empresa e vai poder auxiliar todo mundo da comunidade também, para enriquecer cada vez mais. Como o Caio mesmo disse, nós temos a oportunidade aqui na internet de ter boas pessoas sérias, que estão aplicando o que fazem, que estão querendo ajudar realmente. Então aproveitem esse momento. Estejam cercados de pessoas boas aqui. A minha intenção nessas lives aí de quinta-feira é trazer pessoas do bem, pessoas que estão praticando o que estão ensinando, para que a gente possa enriquecer e cada vez ser menos conta de padaria e mais um cálculo estruturado, um empreendimento seguro, uma incorporação bem feita, que o mercado todo cresce junto dessa forma, né? Obrigadão, Caio, mais uma vez. Valeu, até mais. Valeu, até mais.